Olá pessoal, hoje a gente vai estudar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então, você vai ter o triângulo ABC aí, reto em A, e vai ter esses segmentos aí dispostos, né? Então, você tem ó, o lado oposto ao ângulo reto, o nosso Azinho aqui, que é a nossa hipotenusa, os dois catetos, B e C, aí tem esses segmentos aqui, M e N, que é chamado de projeção, então M e N são chamados de projeções, e aqui H é o que a gente chama de altura relativa à hipotenusa, certo? Então, altura relativa à hipotenusa, AH. Essa é a altura do triângulo. Então, fiquem atentos a essa observaçãozinha aqui, porque às vezes os enunciados pedem para você calcular as projeções do triângulo, pedem para você calcular a altura relativa à hipotenusa. Então, você tem que saber do que se trata na figura, beleza? Bom, aqui basicamente você tem que aprender essas fórmulas. São seis aplicações que nós temos aqui dentro do triângulo retângulo. Então, você tem lá a mais simples, que a gente já conhece, né? Ó, Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Você também, por indução aqui, já pode afirmar que A é a soma das duas projeções, né? Soma de M mais N. E agora são fórmulas que a gente não conhecia até agora. Tipo, B aqui ao quadrado vai ser igual ao produto da sua projeção, nesse caso N, pela hipotenusa A, certo? Então B ao quadrado é igual a N vezes A. Aí, de forma análoga, né, semelhante, esse cateto aqui ao quadrado vai ser igual à sua projeção vezes a hipotenusa A. Então, C ao quadrado é igual a M vezes A, certo? Então tá aí. Essas duas fórmulas você vai usar, logicamente, para encontrar ou as projeções ou um dos catetos, certo? E agora vamos trabalhar duas fórmulas para achar a altura. Então, eu tenho essa daqui, H ao quadrado é igual ao produto das projeções. E A vezes H é igual a B vezes C. Então, A vezes H é igual a B vezes C. Essas fórmulas elas são todas demonstradas, todas feitas, né, tiradas de aplicações trigonométricas, certo? De relações trigonométricas. Isso é interessante a gente fazer em sala de aula. Por enquanto, a gente vai aprender essas fórmulas para poder fazer as questões, né, as atividades relacionadas às relações métricas, beleza? Então, quando a gente estiver na sala de aula, a gente volta e revê isso aí. Bom, como ficaria então a resolução de um problema? Veja só. Dado o triângulo ABC, reto em A, cujos catetos medem 6 e 8, determine a hipotenusa, as suas projeções e a altura relativa à hipotenusa. Então, veja, ele me disse que o triângulo é retângulo, sendo o ângulo reto no ponto A, aí tem os catetos medindo 6 e 8, então 6 e 8, aí pede para a gente achar a hipotenusa, as projeções, nesse caso MN, e a altura relativa à hipotenusa. Então, como é que a gente vai fazer isso? A hipotenusa já dá para fazer aplicando o Teorema de Pitágoras, né? Então, a gente sabe que A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser 36 mais 64. 36 com 64 dá 100. A operação inversa é a raiz, né? Então, A é igual a raiz quadrada de 100. O valor de A é 10. Pronto, 10 centímetros. Achamos a hipotenusa. Aí agora, para acharmos as projeções, eu vou usar, né, essas fórmulas aqui. Então, eu conheço os catetos e conheço a hipotenusa. Eu vou fazer, por exemplo, ó, B ao quadrado é igual a N vezes A. Então, eu vou dizer, ó, B ao quadrado é igual a N vezes A. Quem é o B? 8. 8 ao quadrado é igual a N, que eu quero achar, vezes a hipotenusa, que é 10.
8 ao quadrado, 64. Igual a 10n. Passo o 10 para o outro lado dividindo. Está multiplicando, ele vai dividindo. Logo, o valor do n, 6,4. Bom, como o A é 10, e eu já sei que um pedacinho aqui vale 6,4, o outro vai valer quanto? 3,6, né? Que é o complemento, né? A é igual à soma de m mais n. Então, A vai ser igual... A, no caso aqui, vale 10. Então, 6,4 mais n. Então, passa para o outro lado, vai subtraindo, né? E o valor de m é igual a 3,6. E falta agora achar a altura relativa à hipotenusa. Então, eu posso usar uma dessas duas fórmulas. Lógico que eu vou usar aqui... for mais fácil, né? Tipo, eu não vou usar a primeira. Eu vou usar raiz do produto de números decimais. De repente a gente pode se atrapalhar. Aqui não, aqui já dá para fazer apenas multiplicando e dividindo. Então, tipo, eu pego A vezes H é igual a B vezes C. O A é 10 vezes H. Aí o B é 8. O C, 6. Então, 10 vezes H é igual a 48. Passo o 10 para o outro lado. Então, 48 por 10, 4,8. Certo? Então, tá aí a aplicação das fórmulas das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Beleza? Fique com Deus e até breve, se Deus quiser.